A Bíblia nos diz no livro de Atos 17, capítulo 6, você não precisa abrir ainda a sua Bíblia, os irmãos estão tão rápidos, eu falei o versículo, eu já vi todos se movimentando para abrir, muito bem, fiquei feliz agora, mas este não é o nosso texto principal, mas a Bíblia nos diz em Atos capítulo 17, versículo 6, parte B, estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Transtornar não é fazer bagunça, transtornar não é fazer algazarra, transtornar não é fazer festa, transtornar não é fazer oba-oba. Transtornar significa tirar da ordem estabelecida. O que estava acontecendo no livro de Atos capítulo 17? Paulo estava fazendo uma de suas viagens missionárias, e no meio de uma de suas viagens missionárias, algumas pessoas começaram a persegui-lo, a procurá-lo para levar Paulo preso às autoridades ali em Tessalônica. Enquanto procuravam Paulo, não acharam, então invadiram a casa de Jason, um dos que andavam junto com Paulo, e não encontrando Paulo ali, levaram Jason e alguns que estavam com ele preso. E saíram pela cidade, arrastando Jason e aqueles que estavam com ele, gritando estas palavras: estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. O que é esse transtorno que as pessoas estavam se referindo? É o Evangelho. Porque o Evangelho, ele tira a ordem estabelecida no mundo em que nós vivemos. Isso não importa se é hoje, 10 anos atrás, 50 anos atrás ou quase 2000 anos atrás. Porque o Evangelho, ele traz uma verdade, e é uma verdade que confronta o caos em que nós estamos vivendo. Por que eu digo caos? Porque hoje nós vivemos em um mundo de caos. Quando você liga a televisão no noticiário, você vê notícias boas ou notícias ruins? Geralmente eu vejo notícias ruins, notícias de homicídios, assassinatos, mortes, sequestros, filhos matando pais, pais matando filhos. Quantas e quantas notícias ruins. Por isso o meu convite essa noite é para que nós saiamos daqui da igreja dispostos a transtornar o mundo em que nós vivemos, a tirar este mundo do caos em que ele está estabelecido. E para nós fazermos isso, nós precisamos viver uma verdade, que é a verdade do Evangelho. Essas pessoas estavam procurando Paulo, porque Paulo estava levando esse transtorno até o mundo. Por onde ele passava, ele levava o que as pessoas chamavam de transtorno, mas que nós sabemos que é o Evangelho, que é a verdade e que é o amor através da vida de Jesus Cristo. E para isso, nessa noite, eu convido os irmãos, agora sim, a abrirem suas Bíblias, no mesmo livro de Atos, capítulo de número 9, nós vamos olhar para a história de Paulo, que no capítulo 9 ainda é chamado de Saulo. Atos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 1, nós vamos ler até o versículo número 19, eu peço aos irmãos que se concentrem e prestem bastante atenção no texto que nós iremos ler. Atos, capítulo de número 9, a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos diz: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrassem ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Versículo 5. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se e entre na cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Versículo 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém.
Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar-lhe e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Versículo 13. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Versículo 17. Então Ananias foi, entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as suas forças. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pela Tua sagrada Escritura, Pai, que é uma palavra reveladora, que é uma palavra suficiente para transformar as nossas vidas, Pai. Que essa palavra lida aqui essa noite venha ao encontro, Senhor, do nosso coração, ao encontro das nossas necessidades, que ela possa nos confrontar, que ela possa nos acalmar, que ela possa trazer paz ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, que as palavras que saiam da minha boca essa noite sejam as palavras do Senhor para a Tua igreja, as palavras do Senhor para o Teu povo, Deus. Esta é a minha oração e eu oro assim em nome de Jesus, amém. Os irmãos lembram que eu sempre digo que é muito importante nós entendermos o contexto daquele texto que nós estamos estudando, daquele texto que nós estamos analisando. Esse texto aqui se passa no 1º século. Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, e os seus discípulos começavam a espalhar a palavra do Evangelho por toda a região de Jerusalém, por toda a nação de Israel. A palavra de Jesus começava a ser conhecida, o Evangelho de Jesus, a notícia da sua morte e da sua ressurreição começava a ser espalhada por ali. Então havia um homem chamado Saulo. Saulo era um perseguidor dos cristãos. Ali no 1º século, ele fazia viagens procurando pessoas, ele trabalhava para o governo, para achar ali pessoas que na opinião dele, que na visão dele estavam propagando notícias falsas, que na opinião deles estava levando uma mentira para as pessoas. Então Saulo ia nas cidades procurando esses cristãos para poder prender esses cristãos, interrogar eles e até matá-los. Esta era a vida de Saulo. Então ele estava fazendo uma viagem até Damasco, e no texto onde nós lemos, ele vai até o sumo sacerdote e pede cartas para o sumo sacerdote, para poder encontrar pessoas que no texto que nós lemos, ele chama de pessoas que pertencessem ao caminho. Versículo de número 2 fala isso: pessoas, se encontrassem ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. No meio disso tudo, Saulo tem um encontro com Jesus Cristo. E a partir desse encontro, Saulo tem a sua vida transformada. E eu separei aqui para nós olharmos essa noite para esse texto e conversarmos sobre
3 aspectos na vida de Saulo, que aconteceram na vida de Saulo e que podem e devem acontecer na nossa vida, hoje ainda, para que nós possamos viver um evangelho transformador, para que nós possamos viver um evangelho que transforma o mundo onde nós estamos, seja ele aqui em Presidente Prudente, no estado de São Paulo, no Brasil afora, seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja com seu filho, com sua esposa, com seu marido. Nós precisamos viver esse evangelho, que é o que aconteceu na vida de Saulo. O primeiro aspecto que eu chamo a atenção aqui para a história de Saulo é que Jesus tem um encontro e Jesus chama Saulo para ter a sua vida transformada. Então, o primeiro aspecto desse texto é que Jesus nos chama. Jesus nos chama hoje para viver a verdade do evangelho. Eu costumo dizer sempre que Jesus não chama ninguém para simplesmente ser um frequentador de igreja, um esquentador de banco na igreja, para você vir aqui uma vez por semana, todo domingo, ouvir uma palavra que vai fazer bem para o seu coração, que vai massagear o seu coração, que vai dar um gás para você viver durante uma semana até chegar o próximo domingo e você voltar aqui na igreja de novo e ouvir mais uma palavra que vai abençoar a sua vida. Deus não chama você para isso, porque isso é muito pouco. Deus chama cada um de nós de maneira única e de maneira exclusiva. E Ele te chama hoje para fazer a vontade dEle, da maneira dEle. Você já ouviu o chamado de Deus para a sua vida? Você já entendeu aquilo que Deus quer para a sua vida? Se você ainda não entendeu, você pode hoje entender isso. Você pode hoje abrir o seu coração para Deus falar com você e que você possa entender o chamado de Deus para a sua vida. Deus nos chama onde nós estamos e Ele pode nos levar para onde Ele quiser. Deus pode chamar você aqui para você continuar trabalhando aqui, servindo aqui na Igreja do Vale do Sol. Deus pode chamar você para servir junto com o Ministério de Louvor. Deus pode chamar você para servir junto com a nossa equipe, com o nosso Ministério de Diaconia. Deus pode chamar você para servir aonde Ele quiser. Foi o próprio Jesus que teve um encontro aqui com Saulo, que era um perseguidor, que não estava buscando Jesus. Quanto mais conosco que buscamos a Cristo, buscamos viver a Tua palavra, se nós ansiamos realmente isso, Jesus vai usar a nossa vida. Eu digo que isso é um grande privilégio. Que privilégio é poder estar aqui partilhando da palavra do Senhor. Que privilégio o Renato poder estar aqui ministrando, tocando. Que privilégio a Mirelle tem de estar aqui cantando, levando a igreja junto à adoração a Deus. O Edicinho tocando bateria, o Serginho tocando violão, tocando guitarra. Que privilégio. Que privilégio nós temos de fazer parte da igreja de Cristo. Jesus nos chama hoje para fazer a diferença. Você fala assim: pastor, mas eu sou tímido, eu não tenho coragem de falar em público, eu não sei falar em público. Deus vai usar você com a sua timidez. Se Deus não quiser que você seja tímido, Ele vai transformar a sua vida para você deixar de ser tímido. Os irmãos podem até não acreditar muito, mas quando eu era mais novo, eu era uma pessoa muito, muito, muito tímida. Tinha vergonha de tudo. Até o começo da minha adolescência, eu tinha vergonha de ligar na pizzaria para pedir uma pizza, porque eu tinha medo de falar alguma coisa errada para o atendente. Eu não saía de casa se minha irmã não fosse comigo e ficasse de mãos dadas comigo. Se ela soltasse minha mão por um segundo, eu começava a chorar desesperadamente. Mas Deus transformou isso na minha vida. Se Deus quiser transformar na sua vida, Ele vai transformar. Se Ele não quiser transformar, Ele vai usar você da maneira como você é. Mas Deus tem sim
um chamado para cada um de nós. No texto em que nós lemos, ele chama Saulo e faz uma transformação incrível na vida de Saulo. E ele usa um homem aqui nesse texto para falar com Saulo, e o nome deste homem é Ananias. Ananias é usado também pelo Senhor. E olhe, veja e perceba o tamanho da importância de Ananias. Quem já havia ouvido falar de Ananias aqui alguma vez? Poucas pessoas, né? Quem quem aqui já havia ouvido falar sobre Paulo? Todo mundo. Mas você ouviu falar sobre Paulo por quê? Porque Ananias se colocou nas mãos de Deus e ouviu um chamado do Senhor para ir até a rua chamada direita e impor as mãos em um homem de Tarso chamado Saulo. Porque Ananias se dispôs. Olha a importância da vida de Ananias. Quantas e quantas pessoas conheceram a Cristo, conheceram o Evangelho de Jesus indiretamente através da vida de Ananias. Porque Ananias teve uma participação importantíssima na conversão de Paulo, que depois levou várias e várias pessoas a conhecerem a Cristo, e leva até hoje, porque através da palavra escrita por Paulo, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, pessoas se convertem, entregam sua vida a Jesus. Jesus chamou Paulo, Jesus chamou Ananias, e Jesus nos chama ainda hoje. Nós somos chamados para fazer a diferença, nós somos chamados para transformar o mundo, nós somos chamados para transformar a sociedade onde nós vivemos. Ah, pastor, mas como que eu vou entender qual é o meu chamado? Se dispondo, fazendo como Ananias fez, dizendo: eis-me aqui, Senhor. No versículo de número 10, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. É o que nós devemos dizer: eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu estou aqui, usa a minha vida. Na Bíblia existem diversos relatos de pessoas que disseram para Deus: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, usa a minha vida. Isaías, capítulo 6, versículo 8: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. 1 Samuel 3,16: mas este o chamou e disse: Samuel, Samuel, meu filho. Respondeu Samuel: estou aqui. Gênesis capítulo 22, versículo 11: mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu Abraão. Êxodo capítulo 3, versículo 4: o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça chamou: Moisés. E respondeu Moisés: eis-me aqui. Quantas e quantas pessoas responderam o chamado de Deus dizendo: Senhor, eis-me aqui. Tem uma história, ano de 1994, Copa do Mundo, seleção brasileira jogando. O Brasil está perdendo uma partida por 2-0. O técnico da seleção brasileira é Tele Santana. E Tele Santana, desesperado, sem saber o que fazer, olha para o banco de reservas e vê todos os seus jogadores cabisbaixos, desanimados, mas ele vê um jogador diferente. Ele vê um jogador com o seu meião arrumado, com a sua chuteira amarrada, e quando ele olha para todos os outros jogadores, ele vê todos os outros jogadores com chuteira desamarrada, alguns sem sequer ter colocado a chuteira, desanimados. E quando ele olha pela segunda vez para o banco de reserva, Silas diz: eu, professor, eu estou pronto, me escolhe.
Quando Deus olhar para nós, quando Deus falar com nós, quando Deus falar conosco, nós devemos estar assim: Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto, Senhor, me escolhe, me deixa participar da tua obra, me deixa ser parte da tua obra, Senhor, eu estou pronto. Jesus, Ele nos chama, e nós precisamos ouvir o chamado e dizer para Ele: eis-me aqui. Segundo aspecto que eu chamo a atenção para a nossa vida hoje, e assim como foi na vida de Saulo nesse texto, é que além de Jesus nos chamar, Jesus nos prepara. Jesus nos prepara. O que acontece aqui? Paulo, ele tem um encontro verdadeiro. E após esse encontro, Paulo, ele se levanta, mas ele não consegue ver nada. Paulo não consegue enxergar absolutamente nada. As pessoas que estavam com ele ali no caminho ouviam uma voz falando, mas não viam ninguém. E Paulo ouviu a voz e, mesmo sem entender nada, mesmo sem saber de nada, de quem estava falando, sem conhecer, Paulo tem muito temor e muito respeito. Versículo de número 5, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Se você olhar na sua Bíblia e prestar atenção, está escrito Senhor com letra maiúscula. Porque apesar de Paulo não conhecer Jesus ainda pessoalmente, ele sabe que ele está falando com alguém que é muito importante. Quem és tu, Senhor? E após Saulo ter esse encontro, ele fica 3 dias sem enxergar absolutamente nada. Inclusive fica sem comer e sem beber. Eu tenho uma teoria sobre o que aconteceu para Saulo ficar ali durante 3 dias sem comer e sem beber nada, sem enxergar absolutamente nada. Ele estava sendo preparado. Saulo precisava fechar os olhos para o mundo, para ouvir a voz de Deus, para poder entender o que Deus queria falar com ele. Quantas vezes nós precisamos fazer isso e não fazemos? Fechar os olhos para o mundo e abrir nosso ouvido, abrir o nosso coração para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Nós vivemos uma vida muito agitada. É o dia inteiro trabalhando, celular tocando, respondendo WhatsApp, assistindo televisão, recebendo notícias, sendo bombardeados o tempo inteiro com notícias. Nós acordamos, a primeira coisa que nós fazemos é pegar o nosso celular e ver se alguém mandou alguma mensagem, ver se alguém falou algo. Mas nós não conseguimos parar, acalmar, aquietar o nosso coração para ouvir a voz de Deus. Paulo precisava disso, fechar os olhos para o mundo, para poder ouvir a voz de Deus. Algumas vezes eu tenho o costume de fazer isso, de pegar um dia, que eu chamo de dia off, day off, e ficar incomunicável, ficar sem redes sociais, sem olhar celular, e dedicar esse dia para ler a Bíblia, para orar, para ter um dia assim mais tranquilo. É fácil? Não, não é fácil, é muito difícil. Você deixar o celular, ficar off de tudo, é muito difícil. Para mim é muito difícil, mas é extremamente importante, extremamente necessário. Eu lembro de uma das vezes que eu fiz isso, que eu troquei o celular, redes sociais, tudo isso, pela leitura do Salmo de número 119. Isso faz um certo tempo já, que é o maior salmo da Bíblia. Naquele dia eu li o Salmo de número 119 por 5 vezes, e toda vez eu lia com calma, e meditava, orava para Deus, perguntava: Deus, o que o Senhor tem para falar comigo? Deus ia falando no meu coração, e foi um dia assim, incrível na presença de Deus. Deus está presente comigo todos os dias? Sim, Ele está presente comigo todos os dias.
Mas algumas vezes, quando nós buscamos a Deus de uma maneira mais diretiva, de uma maneira mais direcionada, nós conseguimos ouvir mais claramente a voz de Deus. Quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus claramente, que Deus falou com você claramente? Nós precisamos passar por períodos de preparo. Ser preparado não é fácil. Imagine para Saulo, alguém que não seguia os ensinamentos de Cristo, de repente do nada tem um encontro, fica cego, por 3 dias sem enxergar nada, mas ele estava ali sendo trabalhado, seu caráter estava sendo moldado, a sua vida estava sendo transformada. E eu digo que essa transformação que Saulo sofreu, ela não foi uma transformação simplesmente nesses 3 dias. Essa preparação não durou simplesmente 3 dias. Essa foi a preparação inicial. Saulo continuou tendo sua vida transformada e continuou tendo sua vida preparada por muito e muito tempo. A preparação na nossa vida não acaba nunca, porque nós sempre precisamos melhorar em algo. Ou existe alguém aqui entre nós que não precisa melhorar nada, que já é santo, que não pode nem levantar a mão na hora do louvor, que senão um anjo passa e pega, fala, não, vamos embora, você está pronto. Nossa vida é uma constante transformação, uma constante mudança, é um constante preparo, porque sempre nós temos que melhorar, para servir a Deus de uma maneira mais adequada. Ser preparado não é fácil. É um tempo difícil, é um tempo de lutas, é um tempo de batalha, é um tempo de sacrifício, é um tempo de deixar coisas para trás, é um tempo de adquirir novos hábitos. Tudo isso aconteceu na vida de Paulo. E tudo isso precisa acontecer nas nossas vidas. Tem uma história que eu gosto muito, uma história de uma menina chamada Clara Barton. Clara Barton, ela nasceu no dia 25 de dezembro de 1821, e ela era muito tímida e mal conversava com ninguém, quando de repente, em um dia na fazenda onde ela vivia com a sua família, seu irmão sofreu um acidente, e foi contratado um médico para ter ali alguns cuidados com o seu irmão, e ela, muito preocupada com o irmão, ficava em volta ali o tempo inteiro e sempre oferecendo para o médico assim, o que eu posso fazer para ajudar você, o que eu posso fazer para ajudar meu irmão, para ele ficar bem logo. E o médico foi passando ali para ela alguns cuidados. Com o passar do tempo, ela ficou responsável por todos os cuidados do seu irmão. Aos 14 anos de idade, a Clara Barton morava ainda na fazenda com seus pais e aconteceu ali uma epidemia de varíola. E com 14 anos, ela ficou responsável pelo cuidado de todos aqueles funcionários. Todos aqueles funcionários naquela epidemia com varíola eram cuidados por uma menina de 14 anos. Com 17 anos, Clara, ela se tornou professora de enfermagem. Olha, aos 17 anos, muito nova, ela já começou a ensinar enfermagem. Sabe quem foi Clara Barton? Aos 24 anos, ela foi a fundadora da Cruz Vermelha, a maior instituição humanitária da Terra, a maior instituição humanitária na área de saúde, de ajuda às pessoas. Isso por quê? Porque lá, quando ainda criança, quando adolescente, ela saiu da sua zona de conforto e começou a se preparar para viver algo maior. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, nos colocarmos nas mãos de Deus e dizer, Deus, nos prepara, porque nós queremos viver algo maior. Nós como igreja queremos viver algo maior, algo diferente. Nós queremos levar o seu amor para a vida desse bairro, nós queremos levar o seu amor para a vida da nossa cidade.
Porque o Senhor está nos chamando para isso, para transformar, para transtornar, para tirar desse caos que está estabelecido. E para isso nós precisamos viver uma vida de preparo, de constante preparo para servir a Deus. Ah, mas pastor, eu já não sou mais adolescente, eu também não. Mas ainda dá tempo de nós nos prepararmos. Não importa a sua idade, não importa se você é uma criança, se você é um adulto, se você é um idoso. O que importa é você se colocar nas mãos de Deus, para ouvir o chamado dEle e se deixar preparar. Saulo foi chamado, Saulo foi preparado. O terceiro e último aspecto que eu trago para nós essa noite é que além de Jesus nos chamar, além de Jesus nos preparar, Jesus, Ele cuida de nós. O mesmo Deus que chama, o mesmo Deus que prepara, é um Deus que cuida, porque Ele está sempre do nosso lado. Isso quer dizer que nós não teremos lutas? Não, não quer dizer isso. Ao contrário, quer dizer que nós vamos ter muitas lutas, porque o inimigo, o diabo, ele não fica contente quando nós estamos nos levantando para servir a Deus, e ele vai querer nos atacar por todos os lados. Mas quer dizer que Jesus estará sempre do nosso lado, cuidando de cada um de nós. Voltando mais uma vez para o texto que nós lemos, quando Deus fala com Ananias, lá no versículo de número 11, o Senhor disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar-lhe e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. E no versículo 13, a resposta de Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Saulo fazia as coisas ruins, mas aí, logo em seguida, o Senhor fala assim, versículo 15: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Antes mesmo de Saulo passar pelo seu processo de conversão de maneira completa, Deus já estava falando para Ananias: eu vou mostrar para esse cara o quanto que ele vai sofrer pelo meu nome. Mas Deus jamais deixou de cuidar. Paulo foi o maior evangelista aqui do Novo Testamento. Plantou várias e várias igrejas. Essas cartas que nós lemos, carta aos Gálatas, carta aos Romanos, carta aos Filipenses, são todas cartas de igrejas que Paulo passou por ali e deixou ali o corpo de Cristo estabelecido, e depois ele se comunicava através de cartas com essas igrejas. E durante essas viagens, durante toda essa vida de Paulo, Paulo sofreu muito. Um exemplo, se você está com a sua Bíblia, pode abri-la, abra em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24 até o versículo 27, nós vamos ler. Aí está falando sobre o Paulo, sobre esse mesmo Saulo que posteriormente passou a se chamar Paulo, e alguns dos seus sofrimentos. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24 diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Tudo isso
Paulo sofreu. Uma das vezes que Paulo foi apedrejado, pegaram Paulo, levaram o seu corpo até a saída da cidade porque pensaram que ele já estava morto. Então esse aqui não tem mais jeito. E jogaram o seu corpo lá na saída da cidade. Quantos sofrimentos Paulo passou? 5 vezes recebeu 39 chicotadas. E tudo isso simplesmente por quê? Por servir a Deus. 3 vezes sofreu naufrágio. 3 vezes, preste atenção aqui, 3 vezes o barco que Paulo estava afundou. Sabe quantas vezes Paulo andou de barco? 3. 100% de aproveitamento. Paulo no barco, o barco afunda. Imagina só, você vai fazer uma viagem, um cruzeiro, vai entrar no barco, chega lá, encontra com Paulo. Eu falava, não, nesse barco eu não vou não, estou fora, esse aqui vai afundar. Mas mesmo em meio a todo este sofrimento, mesmo em meio a toda essa luta, mesmo em meio a tudo isso, Jesus esteve sempre cuidando de Paulo. E esse mesmo Jesus que esteve cuidando de Paulo é o Jesus que cuida da minha vida e que cuida da sua vida. Esse Jesus que cuida de Paulo é o mesmo que chamou e é o mesmo que preparou. E é o mesmo que está nos chamando hoje para fazer a diferença na cidade onde nós vivemos. Nós não podemos viver uma vida acomodada, uma vida na zona de conforto. Ah não, minha vida está tranquila, eu tenho meu trabalho, ou eu vou para a minha faculdade, ou eu vou para a minha escola, eu tenho meu marido, tenho minha mulher, está muito bom assim, está tranquilo. Dou meu dízimo, dou minha oferta de vez em quando eu posso dou uma oferta, oro. Irmãos, nós não podemos nos conformar. Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas renovem-se pela transformação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu digo que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não está na nossa zona de conforto, não está em nós vermos nossa família, nossos familiares, nossos parentes morrendo, indo para o inferno sem conhecer a palavra libertadora e transformadora de Jesus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus não está nos nossos colegas e amigos de trabalho, que nós vemos todos os dias, e não falamos do amor, e não demonstramos o amor de Deus para essas pessoas. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus não é essa. Nós não podemos brincar de ser cristãos, não podemos brincar de ser discípulos. Nós precisamos viver uma vida de acordo com o Evangelho. Nós precisamos viver uma vida fora da zona de conforto, onde Jesus nos chama e nós respondemos: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a sua vontade, eu quero falar do seu amor, eu quero ser um instrumento, eu quero ser um canal, onde através da minha vida, vidas vão ser transformadas para a honra e para a glória do seu nome. Eu já decidi gastar minha vida nisso, eu quero gastar toda a minha vida nisso. No Evangelho, no amor, com pessoas, cuidando de pessoas, levando Cristo a pessoas, para que essas pessoas tenham suas vidas transformadas. E esse chamado não é um chamado meu, é um chamado nosso, é um chamado da igreja, é um chamado de Cristo para todos os seus filhos. Porque a vontade boa, perfeita e agradável de Deus é nos usar para ver vidas transformadas, pessoas que viviam no pecado, não vivendo mais no pecado, pessoas que viviam na mentira, não vivendo mais na mentira, pessoas que viviam nas drogas, pessoas que viviam no alcoolismo, largando tudo isso para servir ao nosso Deus, que é o único Deus que é capaz de transformar vidas. Eu quero poder um dia chegar em algum lugar e as pessoas dizerem: esse chegou aqui, esse que tem transtornado o mundo, esse que tem levado o alvoroço, esse que tem levado o amor de Deus para a vida das pessoas. Que essa possa ser a nossa oração,
que essa possa ser a vontade de Deus entrando no nosso coração na noite de hoje, para que nós vivamos no nosso trabalho, na nossa empresa, na nossa casa, para transtornar e transformar com o amor de Jesus Cristo. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado porque a sua palavra é fiel, ó Pai. Obrigado porque a sua palavra, ela não volta vazia. Eu acredito, Pai, que essa noite o Senhor está falando aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a entender o chamado que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, ó Pai. Nos ajuda, Pai, nos prepara, cuida de nós, mostra o teu cuidado, Pai, que esse cuidado seja de maneira visível, Senhor, para as nossas vidas. Ó Senhor, nos faz uma igreja que ama pessoas, nos faz uma igreja que transforma vidas, Pai. Não para nós nos vangloriarmos, mas sim para que o seu nome seja glorificado, ó Pai. Que nós possamos sair daqui nesta noite com o coração queimando, com o coração ardendo pela tua missão, pela tua verdade, pela tua palavra, e levar isso para as pessoas, ó Pai. Que isso possa queimar em nossos corações, Senhor, para que nós possamos ver vidas transformadas pelo teu evangelho. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.